A entrevista é a etapa mais importante de um processo seletivo, principalmente para posições mais pesadas. É muito importante entender que a entrevista não é apenas o candidato se apresentando para a empresa, mas é também o candidato buscando informações, entendendo o que a empresa tem e o que a posição está exigindo e também oferecendo. No momento da entrevista, a grande dica que eu dou é a clareza dos seus diferenciais, dos seus pontos fortes. Muitos mitos existem por aí de mercado, principalmente dizendo que a entrevista boa é a entrevista longa, e não é nada disso. Eu já vi várias entrevistas fantásticas acontecendo em pouco tempo e várias entrevistas péssimas acontecendo por horas. Então, esse indicador não é o único indicador que você tem que ter em mente e, principalmente, não force a barra e não faça a entrevista ser mais longa do que ela deveria ser. A preparação para a entrevista é uma etapa fundamental e que todos os profissionais devem fazer. É uma etapa que muita gente às vezes acaba deixando para lá porque pensa, poxa, eu conheço muito bem sobre a minha própria carreira, eu não preciso me preparar sobre isso. Na verdade, isso não é verdade. Um ponto que é muito importante de entender é que nem todos os entrevistadores têm experiência nessa área. Não estou dizendo dos recrutadores, estou dizendo diretamente dos gestores das áreas. Por exemplo, um diretor financeiro, ele conhece muito da área de finanças. Ele não necessariamente tem as habilidades de um bom entrevistador. Só que sabendo disso, a sua obrigação é ter uma boa preparação, criar uma apresentação que seja adequada e colocar de uma maneira clara, direta e objetiva todos os seus pontos fortes e diferenciais, para que o entrevistador entenda o porquê que você faz sentido para aquela determinada posição. Para essa preparação, é fundamental fazer uma autoanálise do profissional, entender quais foram os principais pontos da minha carreira, quais foram os principais destaques que eu tive, os principais projetos que eu realizei e os principais motivos que poderiam fazer com que eu fosse escolhido para uma determinada posição. A minha dica para essa preparação é um exercício muito simples, que é a linha do tempo. Pega uma folha em branco, divida ela em 3 colunas. A primeira coluna são as suas datas mais importantes, data da sua formação, das suas pós-graduações, das experiências profissionais que você teve. A coluna do meio são as suas atividades, ou seja, o que você fez em cada uma dessas atividades. Quais eram as suas funções, quais eram as suas obrigações. E por fim, a terceira coluna e mais importante, que são as suas realizações, os seus destaques. Tudo aquilo que você fez de diferente, tudo aquilo que você fez que merece algum crédito, merece algum mérito. Tendo isso muito claro, você consegue construir uma apresentação pessoal sua. E no momento da entrevista, você provavelmente vai ter uma primeira pergunta generalista. Meu amigo, quem é você? Ou ainda, me conta um pouco de quem é você, me conta um pouco da tua experiência profissional. É exatamente nesse momento que você vai fazer uma apresentação geral da sua carreira, porém breve. Você não vai falar durante 1 hora sobre você, desde a sua formação e do seu primeiro estágio. Você vai fazer uma apresentação talvez de 5, 10 minutos, contando todos os pontos relevantes e principalmente todos os destaques que você teve ao longo da sua carreira. Ao final dessa apresentação, você pode ser questionado por algum ponto ou ainda ser até interrompido durante a sua apresentação para algum desses temas ser aprofundado. Se isso acontecer, meu amigo, você pode ter certeza que deu certo essa tua apresentação. Geralmente uma entrevista é conduzida utilizando a conhecida técnica do funil. Ela é iniciada com perguntas mais amplas e vai sendo afunilada ao longo da entrevista. O começo são perguntas mais indiretas, perguntas abertas para que o profissional possa discorrer. E ao longo da conversa, as perguntas são um pouco mais específicas, até chegar no limite de uma pergunta fechada. Você conhece determinado tema, sim ou não? A minha dica para você é que no momento da pergunta aberta, você consiga fazer um panorama geral da sua carreira e que todos os pontos relevantes sejam abordados nesse momento. Se você vê que a entrevista está sendo conduzida para um outro lado ou que algum ponto importante seu não está sendo dito, é a sua obrigação de conduzir e, de alguma forma, fazer um gancho, fazer uma ponte para que esse tema seja abordado. Muita gente me pergunta como lidar com recrutadores difíceis. É interessante que muito foi evoluído dentro da área de recursos humanos, de recrutamento e seleção, porém eu ainda vejo muitas pessoas conduzindo entrevistas com estratégias antiquadas. Uma dessas estratégias é justamente provocar o candidato para que ele saia da zona de conforto dele. Muitos entrevistadores fazem isso, fazem perguntas difíceis, não demonstram empatia na conversa, muitas vezes nem fazem contato visual ou ainda demonstram desinteresse, olhando no relógio, anotando alguma coisa, olhando para o outro lado. É importante entender que essa postura do entrevistador pode fazer parte da avaliação.
Não estou dizendo que isso seja a melhor estratégia, porém isso pode ajudar dentro dessa tua avaliação. A sua reação a ela vai ser muito importante. Não deixe de contar todos os pontos que são importantes da sua carreira, não deixe de finalizar essa sua apresentação de uma forma adequada. Sabe que em 10 anos de experiência, eu conversando com candidatos logo depois da entrevista que eles fizeram, eu já ouvi de tudo. Candidatos falando, foi ótimo, eu me dei super bem, a vaga é minha, e não foram nada bem. Ou candidatos falando, Fernando, fui muito mal, e na verdade eles foram muito bem. Então não existe uma regra, e principalmente não existem indicadores que mostram se a entrevista foi bem ou não. O primeiro indicador que você deve fugir é o tempo de entrevista. Eu já vi casos que entrevistas de 30 minutos foram mais do que suficiente para efetivar a contratação de um profissional. E entrevistas de mais de horas não significaram nada e o profissional já estava descartado do processo. Um outro ponto muito importante é avaliar a empatia. Como é que foi a empatia entre o entrevistado e o entrevistador? E nem sempre isso é uma regra. Muitas vezes pessoas são extremamente simpáticas, o que não significa que o candidato foi muito bem avaliado no processo. E o contrário também é verdade. Pessoas antipáticas ou pessoas que decidiram tomar aquela estratégia de serem um pouco mais duras podem ter avaliado muito bem o candidato e ele foi aprovado dentro daquela etapa, mesmo sem ter a questão da empatia muito bem feita. Outras dicas: seja verdadeiro. Entenda suas características e não tente caber na posição. Se você tem um conhecimento num determinado tema, ótimo. Agora, se você não tem, não vale a pena você dizer que tem ou tentar fingir que aquele conhecimento faz parte do teu repertório, porque isso pode ser uma estratégia que até dê certo no curto prazo, mas no médio prazo você vai ser desmascarado e isso pode ser muito negativo para a sua carreira. Um outro ponto muito importante: tente identificar qual é o perfil da pessoa com quem você vai conversar. Faça uma pesquisa também. Entre no LinkedIn dessa pessoa, entre no Facebook dela, veja quem são as pessoas em comum que você tem na sua rede de contato. E tente entender como que você pode fazer para ter uma proximidade ainda maior dessa pessoa e ter uma comunicação mais adequada para o perfil dela. E por fim, a minha grande dica: ter um conhecimento da sua carreira é importante, mas traga exemplos, traga evidências. Não adianta você me dizer, por exemplo, que você é um profissional proativo. Me dê um exemplo em que você teve uma situação em que a sua proatividade foi importante e qual foi o resultado disso.